Oi, gente, Renata aqui falando. Em um outro vídeo, no meu primeiro vídeo, eu tinha comentado que eu ia falar um pouco sobre como que eu consegui, né? Como que funcionou a minha primeira onda, aonde eu não estava interessada em receber a onda e mesmo assim eu recebi os pedidos da onda. E eu vou falar um pouquinho de algumas coisas. Foram 10 meses recebendo a primeira onda, e nesses 10 meses muita coisa aconteceu, claro. Então, se eu for falar isso tudo em um vídeo só, vai ficar chato, muita informação. Então, eu vou cortando e vou falando aos poucos. Quem tiver interesse, né, vai ouvindo os vídeos. A primeira coisa que foi assim uma grande mudança na minha vida e que eu peguei e me agarrei àquilo e fiz com muita vontade, precisa ter muita vontade, eu precisei ter muita vontade, porque era algo muito novo para mim, porém o resultado daquilo era espetacular, era inenarrável a diferença, né? Da minha vida, do meu bem-estar, da minha mudança, do meu dormir ficou melhor, o meu acordar ficou melhor, o meu viver ficou melhor. Tudo mudou desde o primeiro dia que eu comecei a fazer meditação. O Hélio fala sobre isso, né? Sobre meditar. Meditar é olhar para dentro e permitir, né, se conectar com a centelha. E eu confesso que foi instintivo. Eu não estava pensando nisso quando eu comecei a meditar. Esse instintivo, hoje eu chamo ele de intuitivo, instintivo, porque quando eu estava fazendo o caminho das palestras, eu ia recebendo assim algumas coisas na minha mente, vontades de fazer coisas, e as coisas já aconteciam antes mesmo de eu começar a fazer a onda, né? De eu receber a onda. Então, uma delas foi isso. A meditação, eu fazia o chamado alfa profundo. Eu ouvia o vídeo da Andresa Molina, que está no YouTube, e fazia isso 2 vezes ao dia. Eu comecei a dormir incrivelmente bem, e foi aí que eu percebi que a minha intuição, ela começou a... a gente sempre teve, né? Desde que nasce tem intuição, mas a gente não percebe. E aí eu comecei a perceber intuição, eu comecei a perceber visões. Eu fechava os meus olhos para meditar e eu tinha visões de pessoas, visões de ambiente, visões de algumas coisas, tinha bastante coisa. Eu não entendia muito bem o que era aquilo tudo que eu estava visualizando. Confesso que até hoje eu não entendo, só deixei. Eu queria entender no começo, mas agora eu deixo passar. Eu só vejo e deixo passar. Comecei a ver cores enquanto meditava e comecei a usar a meditação para acalmar quando eu estava em estado que não era um estado bacana. Tipo, o meu trabalho me deixou nervosa, o meu trabalho me deixou impaciente, o meu trabalho me tirou a calma. Aí eu ia meditar. Eu sentava ou deitava. Eu passei inclusive a deitar, porque eu precisava relaxar e não estava conseguindo. Deitando eu conseguia. E eu ouvia áudios, às vezes eu só ouvia música, mas a maioria das vezes eu ouvia o alfa profundo. O alfa profundo, ele passou a ser algo como assim, quando o meu ouvido começava a ouvir aquilo, ele já sabia a hora de relaxar. E o meu corpo já relaxava automaticamente. Uma segunda coisa que eu lembro de ter feito foi também orientado pelo Hélio Couto nos vídeos dele, tanto material pago como material gratuito do Caminho das Palestras. Ele fala sobre sonhos, observar os seus sonhos, anote os seus sonhos. E eu ouvi praticamente uma aula da Alu Gamache falando sobre sonhos, como interpretar os sonhos.
o que o sonho representa na nossa vida individualmente. Foi uma aula incrível, eu fiz anotações dessa aula, ela falando sobre a individualidade para cada um dos sonhos, né? Os significados de cada elemento do sonho. Ela simplesmente abriu os meus olhos para uma verdade com relação aos sonhos, que a partir daí eu comecei a observar os meus sonhos, visto que o Hélio tinha falado que é uma forma do nosso subconsciente conversar com a gente. E eu peguei um caderninho, assim como tanto o Hélio como a Lu Gamache orientam. Tenha um caderno do lado da sua cama e anote os seus sonhos. E aí, no começo, eu não sabia o que era sonho importante para anotar e o que não era. Eu simplesmente fui fazendo, confiando de que eu ia entender. Uma hora eu vou entender o que é sonho importante, o que é simplesmente algo que eu vivi no dia e eu tô lá, né, criando imagens disso durante a minha noite. E de ter feito. Eu fiquei impressionada quando eu tive um sonho que ele já era reincidente. Sabe aquele sonho que você sempre tem? O mesmo sonho? Você sempre sonha com a mesma pessoa? Ou você sempre sonha fazendo a mesma coisa? Eu estava sonhando com essa mesma pessoa por anos na minha vida. Por muitos anos. E eu não entendia por que eu sonhava com aquela pessoa. Eu falei, gente, essa pessoa não tem nada a ver eu sonhar com essa pessoa. Até que um dia eu sonhei com essa pessoa e eu despertei. Era por volta de 3 da madrugada. Eu simplesmente fui intuitivamente, levantei da minha cama, sentei no sofá da minha sala, peguei o meu caderno e comecei a questionar para mim mesmo por que eu sonho com essa pessoa, e a resposta veio. E aí eu peguei toda a aula da Lu Gamache, onde ela ensina como você ler, né, vamos dizer assim, o seu sonho. Eu fui fazendo as perguntas para mim, de acordo com a orientação da Lu Gamache, e fui tendo as respostas. E conforme eu fazia a pergunta, vinha a resposta. Eu fazia a pergunta, vinha a resposta. E aquilo foi me deixando profundamente emocionada. E eu entendi, finalmente, por que eu estava sonhando com aquele sonho por muitos anos na minha vida. E aquele sonho, e eu chorei. Chorei muito no sofá, eu chorei, é isso, e eu chorava. O choro é uma forma da energia sair, né? Energia bloqueada dentro de si sair, é uma movimentação energética. Depois eu vim entender isso também. E depois eu entendi que eu assisti um vídeo do Hélio e ele falando uma coisa muito interessante. Esse é um conteúdo pago que eu assisti recentemente, inclusive. Ele fala que o nosso inconsciente, né, as nossas sombras, elas querem falar com a gente, elas querem se comunicar com a gente, elas querem dizer, olha, eu tô aqui dentro, eu estou aqui, vem me olhar. E como que ela faz isso? Muita gente confunde, eu também confundia isso, aqueles nossos despertar de madrugada, 3 da manhã, e a gente ouve aí pela internet de que é coisa do mal, né, de que é alguma coisa negativa. E ele falou que isso é confundido porque tem muitas sombras que a gente, quando olha para ela, olha e ela tem imagens ruins mesmo, né? Elas nos trazem sonhos, como, na verdade, pesadelos. Quando a gente acessa aquela sombra, a gente tem mal-estar, a gente tem sentimentos ruins. E ele falou que esse horário, gente, isso foi uma informação de vídeo pago, né? Então, eu tô falando aqui no aberto, espero que as pessoas certas estejam prontas para ouvir isso. Mas ele falou que nesse horário é um horário aonde o universo traz pra gente uma forma de comunicação com o nosso inconsciente. Então, se ao invés de fugir disso, quando você acordar de madrugada, você só fizer, ai que saco, acordei de novo, vai lá, faz xixi e volta a dormir. Se ao invés de você fugir disso, você se colocar à disposição de conversar com o seu eu interior, com o seu subconsciente, com o seu inconsciente, qual o nome que você queira dar, ele tá ali para falar com você. E quando eu ouvi isso no vídeo dele, eu falei,
foi exatamente isso que aconteceu comigo. Aquele sonho era sobre algo que havia acontecido comigo quando eu tinha 8 anos de idade e foi um trauma na minha vida. Eu recepcionei aquele movimento, aquele acontecimento de uma forma, eu não digeri, né, aquilo, e eu guardei aquilo como um bloco energético, que foi um trauma. O trauma a gente guarda lá quando a gente não sabe digerir e aquilo se torna uma sombra. E aquela sombra queria emergir. Essa situação que aconteceu comigo é algo que eu carrego desde os 7 anos de idade. Me trouxe muitos problemas na minha vida social, na minha rotina como estudante, na minha rotina como profissional, na minha rotina com relacionamentos de amizade, com relacionamento íntimo e pessoal. Ou seja, aquele trauma, ele atuou na minha vida em todas as áreas. Em todas as áreas. Então era um trauma realmente importante, que eu realmente precisava olhar para ele, que eu realmente precisava cuidar dele e ressignificar. E o meu eu, né, meu inconsciente, ele estava sempre tentando falar comigo através de sonho, e quando eu dei ouvidos, ele me falou tudo. E é como mágica, gente, é como mágica. Eu acho que essa informação é uma das informações assim mais importantes para se compartilhar para quem está fazendo a ressonância, porque quando a gente está fazendo a ressonância, a gente está em busca de limpar, né, de acessar essas crenças e essas sombras, o Hélio chama de sombras, e é difícil acessar isso, e usar essa ferramenta foi incrível para mim. Então eu gostaria de deixar aqui o link desse curso da Lu Gamache, que fala sobre como ler os seus sonhos. Ela inclusive tem um livro, eu também tenho o livro dela. E se vocês puderem, né, se vocês tiverem interesse, eu já faço isso até hoje. Eu tenho meu caderninho e sempre anoto os sonhos. Tem coisas que eu consigo identificar na hora, tem coisas que eu consigo identificar depois. Depende do meu estado, depende de como eu tô, como que tá o meu alinhamento, né, energético, a minha frequência. Quando eu tô mais conectada com o meu eu superior, é mais rápido. Quando eu tô no meio do caminho, eu leio aquilo, acesso e me dou um time que eu preciso de mais time. E quando eu tô lá embaixo, é um pouquinho mais difícil. Mas uma pessoa chegou aqui para falar comigo no parque. Eu tive que dar uma paradinha no vídeo. Então agora nesse vídeo eu vou deixar essas duas informações que aconteceram comigo, e no próximo eu vou falar a respeito de como se fosse assim, um projeto que eu fiz. Eu falei, eu preciso mexer nisso, nisso e nisso. E eu defini 3 coisas que eu iria trabalhar, que eu iria mexer, baseado no que o Hélio falou também. Mas eu conto com mais detalhes a respeito disso no próximo vídeo. Obrigada, gente. Abraço.